Já pode vídeo de retrospectiva aqui nesse canal? Hoje eu vou responder a book tag retrospectiva literária. Eu vi essa tag lá no canal da Rebeca Yasmini e eu gostei muito, então eu peguei para reproduzir aqui no canal. Então eu vou deixar aqui o link do canal dela para quem quiser ir conhecer, porque eu recomendo, eu gosto muito, a gente tem os gostos muito parecidos, a gente gosta dos mesmos gêneros, então eu gosto bastante e recomendo o canal dela. Eu já tô aqui com a minha colinha, tá? Porque são várias perguntas, são 19 perguntas, e eu não ia conseguir lembrar de todas elas de cabeça, então tá aqui minha colinha. Então eu vou deixar... acho que vocês... não sei, gente, tá muito baixo aqui. Eu vou deixar aqui as perguntinhas na descrição do vídeo, caso vocês queiram responder também. Se vocês quiserem deixar aqui nos comentários as respostas de vocês, vou adorar ver e interagir com vocês. Então vamos lá, porque tem várias perguntinhas aí para serem respondidas. A primeira pergunta é: quantos livros você conseguiu ler em 2025? E lembrando que a leitura é para ser algo leve, prazeroso, e a gente não tem que se cobrar. É claro que a gente coloca metas, mas para a gente tentar alcançar as nossas próprias metas. A minha meta, por exemplo, desse ano era bater a Julie do ano passado, e não uma pessoa que não condiz com a minha meta, porque tem muita gente que lê 100, 200 livros no ano. A minha meta este ano eram 40 livros, porque ano passado eu li 30 e poucos, e esse ano era 40, e eu li 48, então eu fiquei muito feliz. Eu já li 8 a mais do que eu precisava, do que eu queria, e eu já tô muito feliz com essa meta lida. E vamos para a próxima, que é: qual foi a melhor e a pior leitura do ano? A melhor leitura eu acho que foi Quicksilver, porque eu gostei demais dessa leitura, eu gostei muito do universo, eu gostei muito de ter conhecido esses personagens, então eu acho que Quicksilver foi a melhor leitura desse ano. E a pior leitura, infelizmente, tá com muita dor no coração, porque eu gosto muito dessa série, eu gosto muito dos personagens, foi Chama de Ferro. Pra mim, Chama de Ferro aqui, a autora, nossa, ela enrolou tanto, ela encheu tanta linguiça nesse livro, que não sobrou nem linguiça pro churrasco. Sério, gente, eu acho que ela quis ter um livro com muitas páginas e acabou pesando. Esse livro poderia ter facilmente 300 páginas. Eu não sei o que ela fez aqui, tá? Mas muita gente que eu converso e falo sobre acha a mesma coisa que eu, que foi muita encheção de linguiça, que dava pra ter sido resumido mais, não precisava ser tudo isso. E eu acho que a autora aqui, ela só não soube dosar mesmo, porque a história é muito boa, tem muitas coisas que acontecem, mas esses acontecimentos poderiam ter sido resumidos e fechados em menos páginas. Então eu acho que teve muita enrolação e encheção de linguiça para fazer um livro grande. Eu entendo que algumas autoras às vezes querem fazer livros grandes, mas às vezes não precisa, porque já é uma série, né? Já tinha ali Tempestade de Ônix, né? E já vão ter mais, não sei, acho que mais 2 livros. Eu não sei se vai ser uma série com 5 livros ou com 4, enfim. Mas ainda assim eu acho que não precisava, sabe? Iriam ter mais livros, pra que mais páginas desse livro, né? Enfim, eu comecei a ler Chama de Ferro lá em fevereiro, eu acho. Eu fui terminar ele em junho, porque eu tava entrando numa ressaca, eu pegava pra ler e ficava de ressaca, eu largava. Eu não, vou pegar depois quando eu estiver melhor. Aí eu peguei em junho e consegui finalizar. Eu não iniciei do início a história, eu continuei de onde eu parei lá em fevereiro, porque eu lembrava de tudo e enfim. Mas eu acho que foi assim um livro muito arrastado e que não foi uma boa experiência pra mim, então por isso ele ficou em pior. Mas ainda assim eu li Tempestade de Ônix, eu gostei muito e quero continuar essa série, tá? A pergunta de número 3 é melhor HQ e ou mangá do ano, mas eu não leio HQ e mangá, então eu não coloquei nenhuma porque eu não li. Mas tá aí a pergunta, se tu quiser responder, se tu lê e quiser pensar qual foi a melhor. Pergunta de número 4, qual foi o maior e menor livro que leu esse ano? O maior livro foi Reino de Cinzas, com 938 páginas. Eu fiz a releitura de Trono de Vidro, então eu reli Reino de Cinzas e ele foi o maior livro que eu li esse ano. E o menor é Em Si Eu Me Apaixonar, com 92 páginas. Eu não sei se chega a ser um conto já ou é um livro, mas eu li esse livro que eu peguei no Encha Seu Kindle e tava louca pra ler algo mais assim aconchegante, fofinho, uma história mais rapidinha, então eu peguei esse livro e foi o menor livro que eu li este ano. Pergunta de número 5, melhor livro nacional que eu li. Suicidas foi o melhor livro que eu li nacional este ano. Eu confesso que eu não li muitos livros nacionais esse ano, foram poucos, mas eu li. E Suicidas foi, assim, um livro que, sério, gente, é perturbador a mente do Rafael Montes. É um livro, assim, o plot twist final, a última página ali, tu fica...
Sabe? É muito bom. Eu adorei. É o meu favorito. Suicidas e Jantares Secretos são os meus livros favoritos do Rafael Montes. E de longe foi, assim, o favorito do ano nacional, né? Pergunta de número 6. Melhor livro não ficção. E, gente, eu não leio não ficção. Desculpa, mas eu não leio não ficção. Prefiro farofada, entendeu? Eu prefiro me distrair. Então eu não leio, não li nada. Mas tá aí a pergunta, caso queiram responder. Pergunta de número 7. Melhor releitura. Ai, gente, eu não sei nem por que eu vou responder, vocês já sabem, né? Eu reli Trono de Vidro a série inteira. Eu comecei a releitura em 2024, se eu não me engano, e finalizei agora em dezembro de 2025. Fui lendo devagarinho, um livro por vez, lia um livro, depois lia outro. Mas o melhor livro dessa releitura foi Império de Tempestades. Eu fiquei, assim, muito emocionada, eu fiquei chocada com o quanto essa releitura me impactou. Foi a melhor releitura, Império de Tempestades tá aí, não era de surpresa pra ninguém, né? 8ª pergunta, autor favorito e ou novo autor favorito do ano. E eu não tenho, assim, um autor ou uma autora favorita, mas tem 2 autoras que eu li bastante esse ano e que eu gosto muito dos livros dela, que são a Elsie Silver, que lança romances com cowboys e que eu amo esse tipo de romance, eu tô apaixonada, e a Freida McFadden, que é uma autora de suspense, então tá aí os opostos, mas eu gosto muito dos livros da Freida. Minha meta é ler todos os livros dessa autora. Então essas 2 autoras são minhas autoras, assim, favoritas no momento, que eu tô lendo bastante. Eu só não li mais Elsie Silver porque não tem mais livros lançados dela aqui no Brasil. E eu não leio em inglês, né? Então eu tenho que esperar os lançamentos virem pra cá. Pergunta de número 9. Personagem favorito e odiado do ano. Eu não tenho nenhum favorito, porque, assim, eu gostei de todos os personagens que eu li esse ano, dos livros que eu gostei muito, eu gostei dos personagens. Claro que a Aileen tá ali no top 1, porque eu reli Trono de Vidro, então a Aileen tá no top 1. Tem o Kingfisher, de Quicksilver também, que, nossa, eu amei esse personagem, mesmo no início eu tendo odiado ele. Mas o odiado segue sendo o Chaol, porque, assim, gente, não dá, que cara insuportável, chato, não decide o que ele quer da vida. E também o Aedion, né, gente? O Aedion, quem leu Império de Tempestades, ele principalmente vai saber do que eu tô falando, de uma atitude dele em específica, mas ele também é um chatonildo, tá? Eu não sei. Eu peguei um ranço nessa releitura, eu peguei um pouquinho de ranço do Aedion, que eu não tive na primeira leitura, eu não tinha esse discernimento, eu acho, tão grande de comparar ele com outros personagens, mas agora relendo, eu peguei um ranço do Aedion, e o Chaol, como sempre, segue sendo aí um chatonil do top 1, e aí o Aedion top 2, mas é isso. Pergunta de número 10, o mocinho e o vilão mais bem construídos do ano. E mocinho, eu acho que eu li vários livros, né, então tem vários mocinhos, mas eu gostei da construção de um personagem específico que eu achei que eu não ia gostar, ou que eu achei que ia ser muito infantil, muito adolescente, e eu gostei da construção, acho que é uma pessoa muito madura e vai, né, nos mostrando quão maduro ele é ao longo do primeiro e segundo livro desse casal, que é o Johnny Kavanagh, de Biding 13 e Keeping 13, né, são os livros que eu li esse ano, da série dos Garotos Tomem. Eu acho que o Johnny, ele é um adolescente, mas que ele tem muitas responsabilidades, ele tem muitas coisas pra lidar ali sobre a vida adulta. Ele é um cara ali de 17 para 18 anos, mas que tem muitas responsabilidades que ele mesmo se força a ser o responsável da turma, a ser o responsável do grupo, por ser o capitão ali do time, né, da escola dele, ele tem aí essa autoridade, então ele é uma pessoa que, por mais que ele tenha uma família que apoie ele, que tá ali pra tudo, ele ainda assim se sente uma pessoa muito sobrecarregada com os fardos que ele tem, de ser uma pessoa madura, de ser um jogador bom, de ter um futuro, ele tem muito isso nas costas dele, que acaba fazendo ele ser uma pessoa ali que tá sempre pensando no futuro. Então eu acho que o desenvolvimento dele, a construção desse personagem foi muito boa, pelo menos pra mim, e no meu ponto de vista, tá? Todas essas perguntas que eu tô respondendo são minha opinião, tá, gente? Pode ser que vocês não concordem, que vocês concordem, e vocês podem responder aí discordando, tá tudo certo. Mas eu achei que o Johnny foi um personagem muito bem construído. Um vilão bem construído, eu não sei, eu não coloquei, porque eu não sei, gente, eu não acho que... Eu acho que a Maisie,
e o Eragon de Trono de Vidro são vilões muito bem construídos, mas se eu ficar citando Trono de Vidro em todas as respostas, não vai ficar legal. Mas fica aí como menções honrosas, então, esses dois que são vilões super bem construídos. Tô lendo um livro que tem um vilão que está sendo muito bem construído, mas é um livro que eu vou deixar para 2026, então eu vou finalizar ele em 2026, então ele não vai entrar aqui. Mas eu comecei a ler ele em dezembro. Hoje é dia 31 de dezembro, então eu já comecei a ler ele. Mas eu não vou falar sobre porque vai ficar pro ano que vem. Pergunta de número 11. Gênero literário mais lido do ano? Gente, não tenho nem dúvidas. Fantasia. Eu li ali no aplicativo que eu uso para adicionar as minhas leituras quantas fantasias eu li, quantos romances eu li e quantos suspenses eu li. Porque, gente, esses são os 3 gêneros literários que eu leio, que eu mais leio, assim. Eu até li alguma coisa ali de terror, ali, sabe, no Halloween, mas é uma coisa que eu leio só no Halloween, eu não tenho vontade de ler durante o ano. Então, eu sou assim, é fantasia, suspense e romance, os 3 gêneros que eu mais leio. Fantasia, eu acho que eu li uns 16, 17 livros, ou um pouquinho mais, não lembro. Mas eu li mais fantasia. E romance e suspense estavam muito próximos de fantasia. Então eu li bastante dos 3 gêneros, sabe? Pergunta de número 12. Um gênero literário que não tinha o costume de ler ou lia pouco, mas esse ano isso mudou. Então, gente, eu não sou uma pessoa de sair da zona de conforto. Se tá confortável, por que eu vou sair da zona de conforto? Não vou. Então eu não li nenhum. Eu não li nenhum outro gênero literário que eu não tenho costume de ler ou que eu lia pouco. Minto, eu li um gênero literário que eu não tô acostumada de ler, mas ele também entra um pouco no romance, que é Biden 13. Gente, esse livro, essa série dos Garotos Tomem, ele não é uma série de romance, é uma série de drama, mas que tem romance ali no meio. Então, é um gênero que eu não tô acostumada a ler. Mas são só esses livros que eu tenho vontade de ler, porque eles são muito bem escritos. Eu não sei o que a autora fez nesses livros. Então podemos botar aí um drama? Um drama com romance. Pergunta número 13. Uma série que gostou de ler e ou finalizar esse ano. E eu li uma duologia que eu gostei muito de ler ela e finalizar esse ano, né? Por ser uma duologia, acho que é muito mais fácil de a gente iniciar e finalizar no ano, que é a duologia do Rei Pastor, né? Com Uma Janela Sombria e Duas Coroas Retorcidas. Eu me surpreendi muito. É uma duologia de fantasia, não é romantasia, tá, gente? Vai ter ali um romancezinho, sim, mas algo assim, bem migalha, tá? Não vão ler esperando que tenha romance, porque o foco é a fantasia. O sistema de magia é muito diferente, é muito legal. Tem um sistema ali com cartas, tem uma bruma envolvendo ali aquele universo. Então, é um sistema de magia diferente. Eu gostei muito do desenvolvimento da personagem principal e também dos secundários, eu achei muito bom. Então, foi uma duologia que eu gostei muito de ler, iniciar e finalizar nesse ano. Pergunta de número 14. Abandonou algum livro esse ano? E se sim, qual? Gente, abandonei. E assim, eu abandonei um só e não achei que iria abandonar, tá? Tava com as expectativas altíssimas, mas tava muito diferente da proposta inicial. O livro simplesmente se perdeu, que foi A Boa Filha. Pode ser que tu tenha uma visão diferente da minha, tá tudo bem, a gente vai se respeitar, tá bom? Vamos se respeitar, porque aqui é questão de gosto mesmo. Mas assim, eu já li Flores Partidas dessa autora, é a Karen Slaughter, se não me engano. Flores Partidas, eu amei, que livro surreal de bom, é um suspense / thriller psicológico, com plot twist muito bom. Nossa, sério, o Flores Partidas do início ao fim foi assim, surreal de bom, foi um dos meus favoritos e eu já me apaixonei pela escrita da autora. E eu vi algumas pessoas falando bem desse livro e fui pegar para dar uma chance por ser dessa mesma autora que eu já tinha lido e por ser um livro, né, que eu vi o pessoal falando bem. Então peguei o livro para começar a ler. E aí no início, nossa, a gente começou muito bom. Nos primeiros, acho que 10% do livro, teve uma parte ali das meninas, né, das irmãs escapando de uns caras que foram lá assaltar a casa delas e que o pai delas é advogado, eu acho, se não me engano, e acaba matando a mãe delas na frente delas escapam, elas se escondem na mata, elas se enterram com... Meu, gente, é muito frenético. Eu pensei, caralho, que livro que vai ser foda. Gente, eu fiquei assim, meu Deus, e aí eu lá no grupo das minhas amigas, leiam, que livro vai ser loucurada. Aí passou os anos e elas ficaram adultas, cada uma foi pro seu lado, elas ficaram com sequelas, uma com sequelas físicas, a outra com sequelas só emocionais, eu acho, só. Mas eu não lembro se a outra também tava com sequela física.
E, gente, parece que eu tava lendo outro livro, parecia ser outra escrita, não sei o que aconteceu. A autora deu esse salto temporal e aí deslanchou total a leitura, porque começou a ver pelo ponto de vista de uma das meninas ali, e a outra também estava afastada. E aí começou a vir umas outras histórias paralelas e não focar na história delas lá que aconteceu no passado. Tipo, sabe, começou a ir para outro lado. E isso me irritou muito, porque primeiro que ficou lenta a leitura para mim. Segundo que começou o foco da história ser um outro caso de assassinato, mas começou a focar em outro caso ali, né, investigativo. E aí eu fiquei tipo, cara, parecia que eu tava lendo outro livro totalmente diferente da premissa do início do livro. Então, isso me fez abandonar, porque não tava fluindo, não era aquilo que eu tava esperando. Até uma amiga começou a ler por causa minha, que eu fiquei falando muito bem do livro. Aí ela foi ler e sentiu a mesma coisa que eu, e eu acho que ela abandonou também, não lembro, mas eu acho que ela abandonou também. Tive que abandonar, não ia ficar lá remoendo um livro que não estava sendo para mim, pelo menos naquele momento, então abandonei sem dó nem piedade, mas também foi o único livro que eu abandonei nesse ano. Pergunta de número 15. Um livro que te fez chorar ou te deixou triste, e um livro divertido ou que te deixou feliz. Um livro que me deixou triste, não me fez chorar porque é muito raro. Eu só chorei uma vez esse ano lendo Império de Tempestades, porque, né, é uma releitura e quem leu sabe o que acontece lá. Mas esse não é o livro que eu vou responder, porque como é releitura e vocês já sabem que eu vou indicar Trono de Vidro, eu vou falar de outro que é triste, que foi Binding 13. Como eu disse, não é um livro de romance, essa série, então é um drama, e Binding 13 me deixou muito triste com a situação da protagonista, com as situações ali da família, das crianças. Fiquei muito agoniada, triste, torcendo muito para que desse tudo certo. No fim desse livro não finaliza a história, então tem que ler o próximo, mas é um livro muito triste, em muitos momentos eu fiquei assim, ó, nossa, que merda de situação. E um livro que eu achei divertido foi Mil Vezes Amor, da Lynn Painter. Eu acho que os livros da Lynn são muito conforto, muito assim, muito aconchegantes, são divertidos, fofinhos, não vai ter hot, vai ser uma coisa assim mais jovem. E eu amei Mil Vezes Amor, achei divertido e foi um livro que me deixou feliz. Pergunta de número 16, um livro que te fez sair da zona de conforto. E como eu disse anteriormente, se a zona de conforto tá confortável, eu não vou sair, pelo menos para a questão de livros eu falo isso, né? Eu saí muito da zona de conforto, é certo que vai vir ressaca literária, então eu prefiro não sair. Mas então nenhum livro me fez sair da zona de conforto esse ano. Pergunta de número 17, melhor adaptação cinematográfica assistida em 2025. E eu não assisti, eu acho, nenhuma adaptação. Então, eu acho que eu assisti. Percy Jackson foi lançado esse ano? Foi lançada a segunda temporada, né? A segunda eu ainda não assisti. Mas eu assisti a primeira, só não lembro se foi em 2025 ou 2024. Acho que foi 2024, né? Então não foi assistido esse ano. Meu Deus, tem a Empregada agora que acabou de sair, mas eu ainda não assisti, então eu não posso falar que foi a melhor. Pergunta de número 18. O livro mais bonito que chegou na sua estante em 2025. E eu não lembro quando que foi que chegou o livro novo, se chegou em 2025, se chegou em 2024, então eu não lembro. Mas esse ano eu ganhei de uma amiga muito querida um box de As Peças Infernais. Vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês. Vou pegar o box, no caso, né, porque os livros estão fora. E eu achei o box com os livros em si muito bonitos, ó. Esse aqui é o box. E eu achei também os livros muito bonitos, ó. Eu acho que eles ficam bem bonitos juntos, assim. Eles formam essa imagem, né, dos três personagens principais da história. Eu já li o primeiro e o segundo volume, eu preciso ler o terceiro pra finalizar essa trilogia. Mas eu acho as capas bonitas também, olha, com essa capa reflexiva, muito bonita. Essa é a minha resposta pro livro mais bonito, que no caso é um box que eu ganhei ou que chegou em 2025 na minha estante. E já pegando um gancho, então, a pergunta de número 19 é um livro que queria ler em 2025, mas vai ficar para a meta de 2026. Esse box das Peças Infernais eu ganhei de aniversário esse ano, então eu ganhei em abril. Eu li o primeiro e o segundo volume e o terceiro eu não li. Eu queria muito ter finalizado essa trilogia esse ano. É o livro Princesa Mecânica, que vai ficar para 2026, mas que eu queria ter lido este ano. E essas foram as minhas respostas para Book Tag Retrospectiva Literária. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui nos comentários o que tu achou, quais são as tuas respostas. Se tu quiser responder uma ou duas perguntas ou três, não precisa responder tudo, mas eu vou adorar ler as respostas de vocês. Até o próximo vídeo e tchau!